O Green Bay Packers testou o wide receiver Chase Claypool e os calouros já entraram em ação para a temporada 2026. Claypool tenta recomeçar em Green Bay, enquanto Cisse, McClellan e Smack buscam aqui provar impacto imediato na equipe dos Packers. Esse é o teu expresso de notícias sobre o Green Bay Packers, aqui do canal do Cheeseheads Brasil. Está no ar o Diário do Packers. Queijas e queijos, bem-vindos ao grande show. Aqui Matheus Cabezudo e esse é o Diário do Packers, do canal do Cheeseheads Brasil, trazendo análises, informações, notícias do Green Bay Packers em português. Então já te inscreve no canal para não perder nenhuma atualização aqui do canal do Cheeseheads Brasil, Facebook, Instagram e Twitter, @CheeseheadsBR. Vem aqui participar também do grupo exclusivo para membros assinantes do canal e todas as terças-feiras. Terça-feira, 21 horas, live aqui do canal. Bom, minicamp de calouros dos Packers já aconteceu. Chase Claypool apareceu como uma surpresa aqui num tryout, um teste aqui do Green Bay Packers. Uma tentativa de reviver uma carreira que teve uma parada em 2023, afinal ele não joga um snap de futebol americano desde 2023. E por outro lado, as primeiras ações aqui de Brandon Cisse, Chris McClellan, Danny Sutton. A gente também tem o Kyle McCord, quarterback, aqui que os Packers trouxeram nessas contratações de draft de agentes não draftados. O Isaiah Jacobs, vamos falar sobre quem é Isaiah Jacobs, que também apareceu no minicamp de calouros. E o Trace Mack, o nosso kicker aqui de Flórida. Nomes que já começam a disputar espaço aqui, pensando na temporada de 2026. Então deixa o teu like e bora falar sobre todos esses temas agora aqui no Diário do Pack. Bom, Chase Claypool, wide receiver, ganhou uma chance aqui nesse tryout no minicamp de calouros. Esse minicamp de calouros é justamente o primeiro contato que os calouros da classe do draft têm com as instalações das equipes aqui da NFL, e o wide receiver participou, né? Assim como outros jogadores veteranos também participam, jogadores que já têm aí algum tipo de experiência na NFL, participam desses tryouts, justamente nesses minicamps de calouros, onde os treinadores estão ali mais para apresentar as instalações para os novatos, mas podem ver em ação ali algum jogador veterano que seja interessante ainda testar, jogadores free agents, obviamente. 27 anos, não joga na NFL desde 2023, ele chegou aqui para esse teste em Green Bay somando 175 recepções, mais de 2.200 jardas, 13 touchdowns em 58 jogos na carreira. Um jogador, um wide receiver muito grande, né? Fisicamente, 1,93m, 108 kg. Passagem aqui pelos Chicago Bears e Miami Dolphins, além do Buffalo Bills em 2024, onde ele teve uma lesão no pé que o tirou da temporada de 2025. E é claro, para que ele possa ficar aqui, ele vai precisar, obviamente, primeiro assinar o contrato com os Packers e competir nessa sala de wide receivers que tem o Christian Watson, Jaden Reed, agora com contrato renovado, né, contrato de $50 milhões, o Matthew Golden, que deve ganhar espaço agora, mais espaço e protagonismo agora com a saída do Romeo Doubs, o Xavier Williams, o Sky Moore e o Bo Melton ainda estavam aqui também. Será que poderia ter uma chance aqui para esse jogador ganhar espaço? Bom, ele até comentou em entrevista depois do minicamp que ele está muito feliz com a oportunidade e quer muito poder contribuir, muito grato pelos Packers ter aberto as portas para ele. Lembro de uma publicação no Instagram do Chase Claypool falando um pouco sobre a jornada dele em Buffalo, depois de sofrer uma lesão no dedão do pé, inclusive um tendão no dedão do pé que o tirou da temporada passada. Disse que foi muito bom para ele estar em Buffalo, que agora ele quer mostrar em campo, ele quer que
o campo traduza aquilo que ele tem de expectativa para ele mesmo, né? Que é um jogador que entrega, um jogador que pode performar. Quem sabe, né? Quem sabe? O Brian Gutekunst já achou tantos jogadores ali interessantes ao longo dos últimos anos, esses undrafted free agents. Quem sabe o Chase Claypool pode ser aí um jogador, obviamente, sem protagonismo, mas contribuir. O Packers ainda tem nessa sala jogadores como o Isaiah Naylor, Will Shepard, o Jacoby James. Então, acho que imaginar o Chase Claypool aqui que participou desse minicamp contribuindo de alguma forma. Lembrando que ele foi escolhido no draft 2020, né, com o Jordan Love, o Chase Claypool aqui. Um jogador escolhido na segunda rodada, né, para adquirir para adquirir aqui o Chase Claypool, a equipe do Pittsburgh Steelers. Depois o Steelers trocou o Claypool aqui com o Chicago Bears, enfim, não deu certo, mas aqui ele pode tentar um recomeço na sua carreira, beleza? Minicamp, ele teve uma mistura aqui de calouros e algumas apostas, foram 38 jogadores que estiveram em campo. O grupo de jogadores teve as 6 escolhas de draft do Packers, todas participaram. 10 undrafted rookies, né? Calouros não draftados aqui. 13 jogadores que já estavam no elenco dos Packers, aqueles jogadores que foram assinados após a temporada passada acabar. 8 jogadores de tryout e o Claypool aqui também nesse momento. O foco dos Packers identificando quem pode ajudar o time aqui nessa próxima temporada, né? O minicamp então de calouros que aconteceu nesse dia 1 e 2 de maio, os OTAs, as atividades ali do time quando os veteranos já são convidados, né, a participar para instalação de playbook, para revisão de playbook, para revisão aqui de vídeo, toda a parte de treinamento e readequação física que o time disponibiliza. Os OTAs vão acontecer agora em maio, 26, 27 e 29, no mês de junho, no dia 1 e 2 e no dia 4, além do dia 15 e 16 de junho e no dia 18 de junho, fechando aqui os OTAs. E o minicamp obrigatório de veteranos, aí é onde realmente os veteranos são não só convidados, mas eles são obrigados a participar, diferente dos OTAs, de 9 a 11 de junho. De 9 a 11 de junho acontecerá aqui o minicamp obrigatório e nós estaremos acompanhando tudo aqui com vocês. Bom, os destaques aqui desse minicamp de calouros e já também comentando sobre algumas expectativas, o cornerback de segunda rodada, Brandon Cissé, aparece como o calouro de maior projeção. Ele inclusive comentou que ele conversa basicamente todos os dias com o Stephon Gilmore, né? Jogador defensivo do ano 2019, 2 vezes First Team All-Pro, 5 vezes Pro Bowl. Stephon Gilmore, um excelente cornerback aqui. Os dois jogaram na mesma faculdade aqui em South Carolina. O Brandon Cissé ficou apenas uma temporada em South Carolina, mas já encontrou o Stephon Gilmore algumas vezes na faculdade. E o Cissé pode ganhar, obviamente, aqui espaço nessa sala para lá de instável de cornerbacks dos Packers, aqui com Keisha Nixon, Carrington Valentine, o Benjamin St. Juste que chegou agora. Eu não vejo o Cissé não tendo destaque, né? É um jogador muito físico, um jogador de personalidade também, até na postura dele. Vamos acompanhar aqui os próximos treinos, mas é o calouro de maior projeção aqui, que nós podemos também tirar dos jornalistas lá do minicamp de calouros. Inclusive ele falou que ele escolheu o número 2 por inspiração a Charles Woodson. Já começou muito bem aqui, ganhando moral com a torcida dos Packers. Vai escolher o número 2 do Charles Woodson, que ele usou no college de Michigan. Então Brandon Cissé desperta bastante expectativas aqui. Chris McClellan tem esse caminho aberto aqui também na linha defensiva. Destaco ele, defensive tackle da terceira rodada. Ele recebeu um apoio imediato aqui do Josh Jacobs. O McClellan disse aqui
nesse minicamp de calouros que o Josh Jacobs foi o primeiro jogador dos Packers, né? A dar os parabéns para ele, a falar que ele será muito bem-vindo, que aqui tem que trabalhar muito duro. Os dois cresceram em Tulsa, Oklahoma, e o McClellan até destacou, assim, falando com os jornalistas, que não é muito comum, não só a questão de jogadores, né, mas pessoas no geral saírem da onde eles saíram, de Tulsa, Oklahoma, e conseguirem ascender na vida como um todo, né? É uma região menos favorecida, né? E, bom, 1,91m, 142 quilos. McClellan pode atuar aqui tanto como nose tackle, como tanto nas jardas curtas aqui, quanto nas primeiras descidas. Ele pode atuar como nose tackle, ele também tem versatilidade, ele foi escolhido pela versatilidade. Muito curioso para saber aqui os próximos passos aqui do McClellan. Fazendo seus primeiros treinos aqui, é um cara que vai precisar contribuir demais desde o dia 1 aqui para os Packers. Tem um grupo de DTs e uma linha defensiva extremamente frágil entrando nessa temporada, a expectativa é alta aqui. Denai Dennis Sutton também já chega aqui se conectando com Micah Parsons, edge rusher de 4ª rodada. Veio dos Nittany Lions, né, a faculdade de Penn State, como o Micah Parsons. Ele conversou com o Micah Parsons. Ele disse que já viu o Micah Parsons em alguns momentos na faculdade, nunca teve a oportunidade de conversar assim com ele e tal, mas sempre se inspirou muito no Micah Parsons e tudo mais. Mas o Micah Parsons chamou o Denai Dennis Sutton após o draft. O Micah Parsons tomou a iniciativa de compartilhar o celular dele. Pega aqui meu celular, deixa eu te mandar uma mensagem, me dá um oi aí. Mandou um oi, o Denai mandou um oi pro Micah, e os dois conversaram. O conselho principal aqui do Micah Parsons é focar no trabalho, fazer o que o time precisa dele. Eu gostei muito aqui do background mesmo do Denai Dennis Sutton, falando que é um cara que respira futebol, um cara que ele falou que ele é ele mesmo num campo de futebol americano. Assim, eu consigo ser eu mesmo, eu consigo me expressar, vive o futebol americano intensamente. Eu gostei disso. Deve brigar por snaps aqui a nível de rotação, né? Na posição de edge, já que o Lucas Van Ness renovou e tudo mais, mas deve ser um edge número 3, não deve ficar lá no final do depth chart também. E é um cara que ainda precisa aprimorar alguns aspectos do seu jogo, mas Denai Dennis Sutton também despertando curiosidades aqui no minicamp de calouros. O Kyle McCord disputando vaga aqui na posição de quarterback, escolha de 6ª rodada dos Eagles de 2025, passou o ano inteiro de 2025 no practice squad. Em Syracuse ele quebrou o recorde de jardas passadas em uma única temporada, né, da ACC, o recorde que era do Deshaun Watson. E ele tá muito feliz aqui, ele destacou aqui com os repórteres o Kyle McCord. Não é um jogador que a gente vai ver muito falar, mas acho interessante aqui que ele chamou o Matt LaFleur de um QB guru, né, um guru de quarterbacks, e que passou aqui o verão inteiro, nosso verão, né, passou aqui a off-season inteira, basicamente, desde que ele teve a oportunidade de assinar com os Packers ainda no início do ano. Os Packers assinaram com ele naquele modelo de contrato futuro para garantir o jogador. E já começou a estudar tapes de Jordan Love, enfim. Então, interessante também esse jogador que vai disputar aqui com Desmond Ridder, com, enfim, a posição de QB número 2 aqui dos Packers. Porque não tem um QB reserva, né, confiável, agora que o Malik Willis saiu. Então, interessante também. Um destaque aqui, né, que a imprensa de Green Bay traz do McCord nesse primeiro minicamp de calouros. Então, muito mais por causa dessa questão do empenho dele, de ter passado aqui a off-season inteira até agora estudando Jordan Love, se aproximando do Matt LaFleur, ganhando moral com o treinador. Interessante. Vamos ver agora como é que vai ser no campo, né, nos próximos treinos aqui nos OTAs. Isaiah Jacobs, né, tentando virar aqui mais do que o irmão do Josh Jacobs, né? O Isaiah Jacobs, running back não draftado de UAB, né? Chegou aqui para fazer um tryout, o irmão mais novo do Josh Jacobs. Tem um físico parecido, né? 1,80m, 103 kg, 2025 correu para 342 jardas, uma média de 4,3 por carregada, 4 touchdowns, 12 jogos. Ele não era o running back principal, participava da rotação, busca uma vaga aqui no elenco de 90 jogadores. Ele é bem parecido com o irmão dele, ele é bem parecido com o Josh Jacobs, que foi uma escolha de primeira rodada aqui e tudo mais. Então,
Aqui o Isaiah Jacobs, diferente, né, do irmão dele, que foi escolhido na primeira rodada aqui em 2019, buscando essa vaguinha aqui no elenco dos Packers. E Trey Smack, né? A gente não teve acesso aí a algum tipo de performance dos jogadores, especialmente dos kickers, que é uma performance de sim ou não, aqui no minicamp, mas sem dúvida nenhuma é um dos jogadores que eu destaco aqui, tá? Eu destaco que esse é um dos jogadores que talvez, eu ouso dizer, que pode ser o calouro de maior impacto imediato no time dos Packers. Se ele conseguir a vaga titular como kicker e a gente começar a acertar chutes de 50 jardas, de 55 jardas, no âmbito, na análise macro, né? Claro que ele não tem tanta importância, a posição de kicker não tem tanta importância como a posição de corner, defensive tackle, edge, etc, óbvio. Mas o Trey Smack pode ser o calouro de maior impacto imediato, né? O Packers subiu no draft para escolher ele. Em Flórida foram 10 field goals de 50 ou mais jardas, o recorde do programa de Flórida. Uma alternativa aqui para encontrar o próximo Mason Crosby, que tal? O Trey Smack vai jogar com o número 28. Ele tem todo enfim, ele tem todo um floreio, assim, né? Tem todo uma swag. É essa a palavra que eu queria. Ele tem toda uma swag aqui pra um kicker. Acho isso legal, acho isso bacana. O cara já não é muito bem lembrado, então ele tira umas fotos legais. Ele é meio marrento, assim, sabe? Aquela coisa assim. Então, acho legal, bacana o Trey Smack. Tô muito curioso. E aqui fica a minha aposta. Eu acho que o Trey Smack pode ser, de fato, o calouro de maior impacto imediato nos Packers. É óbvio que o Brandon CC vai ter ali as suas interceptações, é óbvio que o McClellan vai ter os seus tackles for loss, é óbvio que o Denai Santos vai ter os seus sacks, etc. Isso tem um maior impacto no jogo, eu sei. Eu quero dizer no geral, porque o Brandon CC vai ter outros cornerbacks ali que podem desempenhar bem para ele poder escalar e tudo mais. É isso que eu quero dizer. Minha aposta ousada aqui. Trey Smack, o calouro de maior impacto. Bom, aqui 3 frentes claras, 3 coisas que a gente pode pegar aqui como conclusão desse minicamp de calouro. Packers tentando dar uma chance aqui pro Chase Claypool, wide receiver que teve aí alguma notoriedade. Acelerar os calouros aqui com potencial e abrir competições para o elenco de 2026. Beleza? Muito obrigado pela parceria de vocês, pela paciência, audiência, tamo junto. Deixa o like, eu quero saber qual é o calouro que mais vai ter impacto desse time dos Packers em 2026. Estaremos de volta a qualquer momento, live toda terça-feira, 21 horas. Obrigado pela parceria, deixa o like, tamo junto. Abraço a todos, fiquem com Deus e vocês sabem, aqui será sempre, na boa e na ruim, Go Pack Go!